Focar. Use técnicas de concentração para uma memória nítida, por Dave Farrell. Narrado por Kleber Lucas. Capítulo 1. Por que o foco é importante? Perguntar a si mesmo por que o foco é importante é uma coisa natural. A maioria das pessoas em um momento ou outro se perguntou sobre esse assunto. Mas, felizmente, as respostas são bastante simples. Se você está curioso sobre o que torna o foco uma parte tão crucial da vida da maioria das pessoas, aqui estão alguns motivos. Tornando o foco uma parte mais importante da sua vida, quer se trate de sua vida pessoal ou profissional, é bom lembrar que você não pode fazer muito sem um pouco de concentração e foco. Algumas das razões pelas quais o foco é tão importante incluem: sem foco, você não consegue nem pensar. Focos têm a capacidade de mudar tudo em sua vida. O foco oferece oportunidades que você nunca teve antes. Expande o seu conhecimento. Isso permite que você seja mais produtivo. Você pode alcançar o sucesso muito mais rápido. Ajuda você a atingir seus objetivos. Você também faz escolhas muito melhores quando está focado, em parte porque isso lhe dá um melhor senso de direção. Isso o mantém motivado e é muito mais fácil melhorar seu senso de foco do que você imagina. Na verdade, se você quiser dar mais foco à sua vida, tente as seguintes dicas. Mantenha suas prioridades atualizadas. Tente se concentrar em apenas uma coisa de cada vez. Leia sobre pessoas de sucesso. Desacelere e torne sua vida mais simples. Pratique argumentando consigo mesmo para obter algumas respostas valiosas. Pense nas decisões anteriores, boas e más. Pergunte a si mesmo por que está perseguindo certos objetivos. Todo mundo é bom em alguma coisa, e depois que você transforma algo que ama em sua visão e propósito na vida, é mais fácil ficar focado. Você também precisa saber em seu coração o que defende, porque seus valores e crenças são muito importantes quando você está tentando se concentrar mais e atingir certos objetivos. E no local de trabalho? Talvez mais do que em qualquer outro lugar, o foco é essencial no local de trabalho. Se você não consegue se concentrar no trabalho, simplesmente não consegue fazer as coisas. Seja você um trabalhador temporário ou um CEO da empresa, você precisa se concentrar para ter sucesso. Se você gostaria de melhorar seu foco em seu trabalho, tente as seguintes técnicas. Certifique-se de que você é tecnologicamente experiente. Certifique-se de que seu espaço de trabalho pessoal esteja organizado e limpo. Tenha sua mente no trabalho e nada mais. Lembre-se das 4 partes do negócio: desempenho, processo, presente no tempo e produtividade. Cada vez que você se perguntar por que o foco é importante, você precisa estar pronto para as respostas, porque nem sempre são as respostas que você esperava. Se você perguntasse a 100 empresários bem-sucedidos qual é seu conselho em relação ao sucesso, muitos deles responderiam com uma palavra: foco. O foco é simplesmente essencial se você deseja ter sucesso no local de trabalho. Se você está tendo problemas para focalizar sua mente, pode ser porque você precisa mudar algumas coisas sobre como seu cérebro funciona. Essas mudanças incluem eliminar tudo em sua cabeça que não seja importante no momento, porque concentrar-se no aqui e agora é crucial quando se trata do foco adequado. E não se preocupe, porque quanto mais você fizer isso, melhor você obterá. Foco e autocontrole. É claro que o foco está intimamente relacionado ao autocontrole, e é por isso que você costuma ler artigos que mencionam esses 2 conceitos ao mesmo tempo.
Quando você pensa nas barreiras ao processo de focar em algo, a palavra autocontrole geralmente é uma das razões pelas quais as pessoas não conseguem focar. A falta de autocontrole resulta em falta de foco, porque os dois têm mais em comum do que você pensa. Muitas vezes as pessoas não conseguem se concentrar porque estão distraídas com outras coisas, e é por isso que limpar sua mente de coisas desnecessárias é uma ótima ideia quando você está tentando se concentrar. Acredite ou não, você pode aprender a desligar as distrações e controlar uma mente que vagueia. Só requer prática, porque qualquer um pode fazer isso se tentar. Outras coisas que o ajudam a se concentrar é saber quando se concentrar no problema em questão e quando se concentrar no quadro geral. Tente manter uma linha de pensamento mesmo quando for interrompido. Tente cumprir uma tarefa sem ter que pedir mais e mais instruções. Acompanhe a conversa e siga todas as instruções faladas. Coisas como essas são a chave para dominar a arte do foco. Além de praticar as técnicas acima, aqui estão mais algumas dicas para melhorar seu foco e autocontrole. Planeje sua programação com antecedência. Tente não fazer várias tarefas ao menos que você precise. Organize sua mesa e sua mente. Faça pausas quando precisar. Perdoe-se e continue quando você bagunçar. Recompense-se quando você se sai bem. Gerencie sua energia e seu tempo. Seja você um executivo de negócios, uma mãe em tempo integral ou um estudante, você precisa se concentrar e ter autocontrole se quiser fazer as coisas. Felizmente, todos podem conseguir isso com um pouco de prática e concentração. Você tem condições de fazer isso. Tudo o que você precisa fazer é olhar para dentro de si mesmo e decidir que é assim que deseja viver. O que exatamente é o foco? Nenhuma discussão sobre o foco pode ser completa sem descrever o que significa usar o termo foco. Simplificando, o foco é ter objetivos e metas claros e dedicar seu trabalho ou vida pessoal para alcançar essas metas e objetivos. Você tem que tomar as decisões certas em todos os momentos, e cada decisão que você toma deve estar relacionada às suas metas e objetivos. Pense em estar focado no momento e em nenhum outro lugar. Quando você está focado, está se concentrando apenas no objetivo ou tarefa em questão e nada mais. Você deve considerar todo o resto irrelevante no momento para que possa dedicar toda a sua atenção a tudo o que precisa fazer para alcançar seus objetivos. O oposto de estar focado geralmente significa desastre. Quando as pessoas não estão focadas, suas vidas são ditadas por coisas como a tarefa mais fácil, seu senso de urgência e até tarefas que simplesmente as fazem parecer e se sentir mais ocupadas. Essas são as pessoas que se concentram em tarefas sem importância e acabam perdendo mais tempo do que deveriam, e isso não leva essas pessoas a lugar nenhum. A vida é barulhenta, agitada e ocupada atualmente, e é por isso que tantas pessoas estão tendo problemas de concentração. Pergunte a si mesmo por que o foco é importante e, em seguida, considere maneiras de melhorá-lo. Aqui estão algumas outras respostas a esta pergunta tão importante. Quando você se concentra em uma determinada tarefa, seu cérebro permite que você se concentre apenas nela. O melhor foco significa melhor produtividade e menos estresse. Focar da maneira certa significa que seu subconsciente fará o trabalho difícil por você. O foco permite que você execute os trabalhos mais rapidamente e com menos erros. Você pode pensar muito melhor quando está mais focado. Você não precisa permitir que um estilo de vida agitado o impeça de se concentrar no que precisa fazer. Quer você seja professor, escritor ou varejista, o foco é importante em sua vida se você espera realizar algo. Simplesmente não faz sentido perder o foco, porque todos são mais felizes,
mais produtivos e desfrutam de maior bem-estar quando aprendem a se concentrar corretamente. Como começar? Então, você está se perguntando por que o foco é importante, mas você nunca esteve focado? Sem problemas. Existem de fato maneiras de começar a se concentrar mais em sua vida, independentemente de onde você esteja agora. Abaixo estão algumas dessas maneiras. Crie um plano detalhado para o sucesso. Não se esqueça de ter um plano B. Planeje o que você fará se cometer um erro. Não desista se você ficar desanimado. A vida está cheia de pessoas cometendo erros, e se você é novo na arte de se concentrar, cometerá esses erros. Não se preocupe, porque você pode simplesmente se levantar e começar tudo de novo. Ninguém está 100% focado a cada minuto do dia, mas quanto mais você praticar essas dicas voltadas para o foco, mais fácil elas se tornarão e melhor você as aprenderá. Em relação ao plano, deve ser o mais detalhado possível. Sabe por quê? A resposta é simples. Quanto mais detalhado for o seu plano, mais você poderá se concentrar nele, pois tudo será organizado passo a passo. Isso dá a você menos chance de sua mente divagar, porque você saberá a qualquer momento o que deve estar fazendo. Quando você está tentando se concentrar pela primeira vez ou até mesmo voltar a se concentrar em algo em sua vida, também ajuda. Saiba por que você está fazendo o que está fazendo em primeiro lugar. Lembre-se de que o progresso não é uma meta inalcançável. Faça uma lista de distrações e repasse-as uma de cada vez para tentar descobrir como eliminá-las de sua mente. Descubra se algo mais profundo está acontecendo que o está mantendo distraído. Se você descobrir algo maior, que é o verdadeiro motivo pelo qual você não consegue se concentrar, você precisa descobrir uma maneira de lidar com isso. Pode ser algo físico ou até psicológico, mas depois de lidar com o problema real, é muito mais provável que você se torne melhor no jogo de concentração. Também ajuda se você descobrir uma boa maneira de acalmar sua mente. Exercícios regulares, alimentação saudável e meditação regular ajudam. A verdade é que quanto mais calma sua mente estiver, mais você poderá lidar com as distrações que costumam fazer parte da vida cotidiana. Uma mente mais calma também torna mais fácil se concentrar nas coisas, e como um corpo bem cuidado acompanha uma mente mais calma e organizada, cuidar do corpo é fundamental quando você está tentando melhorar o foco. Treine seu cérebro para se concentrar. Seu cérebro não é um músculo, mas funciona de forma semelhante aos seus outros músculos. Isso significa que, com o tempo, você pode treinar seu cérebro para se concentrar melhor. Como você faz isso? Você pode começar concentrando-se em apenas uma coisa por 5 minutos de cada vez. Lembre-se, sem desordem da mente. Concentre-se apenas em uma coisa. Depois de dominar esses 5 minutos, atire para 10, depois para 15 e assim por diante. Quando chegar a 40 minutos de pura concentração, você terá conseguido se tornar mais focado. Também é melhor se você praticar esse exercício logo de manhã, quando seu cérebro estiver revigorado e não cheio de lixo desnecessário. Este exercício pode ser difícil quando você começa, mas não demorará muito para que você o execute com facilidade. Quais são algumas outras maneiras de treinar seu cérebro para se concentrar melhor? Aqui estão alguns. Em sua lista de tarefas, faça as coisas criativas primeiro. Escolha as tarefas mais difíceis durante os melhores momentos do dia e só você sabe quando são. Quer seja um madrugador ou um notívago, deve concentrar-se principalmente nas horas em que está mais alerta. Afinal, nem todo o trabalho é concluído durante o expediente. Muito do que você fará será realizado no conforto da sua casa e somente você poderá saber qual hora do dia funciona melhor. Acima de tudo, não se sinta culpado se não alcançar os resultados que esperava rapidamente. A preocupação e a culpa não levarão a lugar nenhum. Além disso, culpa, preocupação e coragem são coisas que podem ser aprendidas ou desaprendidas. Portanto,
Concentre-se em ganhar coragem e se livrar da culpa e da preocupação sempre que puder. Assim como o malabarismo ou a dança, o foco é uma habilidade baseada no desempenho que pode ser aprendida com o tempo. Você pode esperar que isso aconteça, mas isso não fará com que aconteça. Em vez disso, concentre-se em maneiras de melhorar seu foco. Isso geralmente envolve exercícios que treinam seu cérebro para se concentrar melhor, que é uma habilidade que você pode usar para melhorar sua vida a partir de então. Capítulo 2. Como melhorar sua concentração e memória. Aqui estão 10 estratégias simples que qualquer pessoa pode usar para melhorar a quantidade de informações que recebe e lembra. 1. Durma bastante. Se você ler um livro ou artigo quando estiver muito cansado, esquecerá a maior parte do que leu. O sono melhora a atenção e a concentração e, portanto, o registro das informações. E o sono também é necessário para a consolidação da memória. 2. Preste atenção. Você não pode absorver informações a menos que esteja prestando atenção, e não pode memorizar informações a menos que esteja recebendo. Ajuda se você estiver realmente interessado no material. Então, tente desenvolver o interesse por tudo. Como disse Einstein, existem apenas 2 maneiras de viver sua vida. Uma é como se nada fosse um milagre, a outra é como se tudo fosse um milagre. 3. Envolva todos os sentidos que puder. Por exemplo, se você estiver assistindo a uma palestra, faça algumas anotações. Se você estiver lendo um capítulo ou artigo, leia em voz alta para si mesmo e injete um pouco de drama em sua performance. 4. Informações da estrutura. Se você precisar se lembrar de uma lista de ingredientes, pense neles nos subtítulos de entrada. Prato principal e sobremesa e visualize o número de ingredientes em cada subtítulo. Se você precisa se lembrar de um número de telefone, pense nele em termos dos primeiros 5 dígitos, os 3 dígitos do meio e os 3 últimos dígitos, ou o que funcionar melhor. 5. Informações do processo. Se possível, resuma o material com suas próprias palavras, ou reorganize-o para que seja mais fácil de aprender. Com material mais complexo, tente entender seu significado e importância. Os atores shakespearianos acham muito mais fácil lembrar suas falas se puderem entendê-las e senti-las. Se for necessário, concentre-se nas coisas importantes ou no quadro geral. Nas palavras de Oscar Wilde, devemos observar a cor da vida, mas nunca devemos nos lembrar de seus detalhes. Os detalhes são sempre vulgares. 6. Relacione as informações com o que você já sabe. As novas informações são muito mais fáceis de lembrar se puderem ser contextualizadas. Um estudo recente examinando o papel dos processos de alto nível descobriu que o conhecimento do xadrez prediz a memória do xadrez, memória do layout de um jogo de xadrez específico, mesmo depois de controlar a experiência no xadrez. 7. Use mnemônicos. Vincule informações a imagens visuais, frases e siglas. Por exemplo, você pode se lembrar que seu cabeleireiro se chama Sharon, imaginando uma rosa de Sharon ou frutas Sharon. Ou você pode se lembrar das cores do arco-íris e sua ordem pela frase. Richard York deu batalha em vão. Muitos médicos se lembram dos sintomas das veias varicosas pela sigla AIOU, dores, eczema, comichão, edema e ulceração. 8. Ensaie. Durma com as informações e revise-as no dia seguinte. Em seguida, revise-o em intervalos crescentes até se sentir confortável com ele. As memórias desaparecem se não forem ensaiadas ou são sobrepostas por outras memórias e não podem mais ser acessadas. 9. Esteja ciente do contexto. É mais fácil recuperar uma memória se você se encontrar em uma situação ou estado de espírito semelhante àquele em que a memória foi colocada. Pessoas com baixo humor tendem a se lembrar de suas perdas e fracassos, enquanto negligenciam seus pontos fortes e realizações. Se um dia você passar por uma queijeira na rua, você não poderá, sem seu avental habitual e sua coleção de queijos, reconhecê-la imediatamente,
mesmo que você esteja familiarizado com ela. Você pode até dizer algo como: Deus, lembro-me de onde eu conheço você. Se você estiver se preparando para um exame, tente recriar as condições do exame. Por exemplo, sente-se em uma mesa semelhante, em um horário semelhante do dia e use tinta no papel. 10. Seja criativo. Experiências, fatos e associações bizarras ou incomuns são mais fáceis de lembrar. Como as experiências desconhecidas ficam gravadas na memória, as viagens e as férias dão a impressão de viver e, por extensão, de ter vivido mais tempo. Capítulo 3. Como se concentrar quando você está trabalhando em casa. Muitos de nós estamos tentando trabalhar em casa, talvez com crianças pulando. Se você está lutando para se concentrar, aqui estão algumas dicas. Compreenda a base evoluída de por que é difícil se concentrar ao enfrentar ameaças e incertezas. A ansiedade e a incerteza nos deixam tensos. São estados de alerta máximo. Se você pensar em termos evolutivos, ser capaz de redirecionar facilmente nossa atenção para longe da ameaça e focar profundamente em outros tópicos e tarefas não teria sido útil para a nossa sobrevivência. Portanto, sob condições de ameaça e incerteza, estamos programados para achar que é difícil redirecionar nossa atenção e ficar absorvidos em pensamentos sobre tópicos seguros. Por exemplo, ler um romance divertido ou um documento denso para trabalhar. Em termos evolutivos, seus sentimentos de alerta seu estado cognitivo distraído são uma característica, não um bug. Reconheça que você está perdendo as dicas que o ajudam a se concentrar. Eu trabalho em casa o tempo todo. Portanto, tenho rotinas de trabalho que ajudam a desencadear minha capacidade de concentração. Meu cérebro sabe que estar sentado na cama e abrir o computador significa que estou prestes a escrever ou ler alguns estudos por algumas horas. Se você normalmente trabalha em um escritório, as rotinas e dicas que você tem no trabalho que sinalizam para seu cérebro que você iniciará uma sessão de trabalho concentrado, como pegar o elevador até o escritório, não estão lá. Esse é um outro fator que pode dificultar sua concentração e foco no trabalho. Considere não tentar trabalhar a 100%. 60% pode ser mais realista. Alguns de seus recursos cognitivos e emocionais agora estão sendo utilizados para lidar com o fato de que todos estamos enfrentando uma pandemia. É muito irreal pensar que a equação ficará assim. Você está 100% sem quaisquer recursos cognitivos e emocionais que está usando para lidar com o coronavírus. Igual, você ainda está 100%. Pessoas em funções de resposta a emergências podem ser capazes de operar em quase 100% porque estão condicionadas e treinadas para isso e porque estão diretamente focadas nas necessidades imediatas. Se você está fazendo um trabalho de conhecimento não relacionado à crise, seu cérebro de pessoa das cavernas provavelmente está muito confuso sobre por que você está pedindo para continuar como se nada estivesse acontecendo. Escolha seu próprio número de acordo com o que você espera que seja sua capacidade funcional, mas não escolha 100%. Tente facilitar o trabalho com algumas tarefas administrativas em vez de tentar o trabalho mais difícil primeiro. Se estou tendo dificuldade em me estabelecer para me concentrar no trabalho duro, especialmente se o tenho evitado, geralmente acho que a maneira mais fácil é usar tarefas diretas para ajudar a me estabelecer nisso. Se você está tendo dificuldade para se concentrar, tente tarefas fáceis e diretas por 30 a 60 minutos primeiro. Não tente prever se você terá uma sessão de trabalho produtiva. Aprendi, monitorando minha produtividade, que o estado de espírito em que começou meu trabalho não determina como vai minha sessão de trabalho. Se estou me sentindo ansioso ou vulnerável, geralmente levo um pouco mais de tempo para encontrar o meu ritmo, mas ainda tenho a mesma probabilidade de fazer um bom trabalho. Se você puder começar com seu trabalho profundo, então suas dicas condicionadas associadas a estar em um estado de concentração, em posição àquelas que o iniciam,
tendem a assumir o controle. Pode levar de 15 a 30 minutos depois de iniciar o trabalho profundo para sentir que está indo bem. É semelhante a como se você sai para correr quando não está com vontade. É provável que comece a sentir bem depois de alguns minutos. Por exemplo, se você escreve relatórios para o seu trabalho e já escreveu centenas deles, então, assim que entrar no fluxo, seu cérebro saberá em que ordem você normalmente escreve as diferentes seções, etc. E esse condicionamento assumirá o controle. Dê a si mesmo um bom período de recuperação após o trabalho. Se você conseguiu se concentrar em um trabalho profundo por algumas horas, dê a si mesmo uma boa recuperação. Se você tem filhos em casa, sua recuperação pode ser com seus filhos. Por exemplo, uma das minhas rotinas de recuperação é desenhar com o meu filho uma vez por dia. Normalmente, cortamos uma foto de uma revista para nos inspirar. Também praticamos camping com a barraca no quintal, completa com marshmallows, etc. Outras opções são coisas como quebra-cabeças ou assados. Não pense que você precisa escapar de seus filhos para relaxar. Experimente atividades criativas com eles. Esta rotina de yoga restauradora de 20 minutos é uma das minhas opções para quando eu precisar de uma recuperação intensa. A yoga restaurativa é muito diferente da yoga orientada por exercícios. É basicamente apoiado deitado. Às vezes, meu filho faz isso comigo. Às vezes, ela pula em mim enquanto eu tento fazer isso. Não assista ou leia notícias por horas e horas todos os dias. Como o coronavírus é uma história que se move rapidamente, é compreensível que você queira assistir ou ler a cobertura dela por algumas horas por dia. No entanto, assistir e ler 3, 4, 5 ou 7 horas por dia, como algumas pessoas, é excessivo. A exposição excessiva às notícias não o ajudará a se concentrar no trabalho. Ignore as mensagens de que você deve usar seu tempo em casa para ser hiperprodutivo. Se você gostaria de fazer alguns projetos enquanto está em casa, tudo bem. Se você gostaria de ler alguns livros que sempre tenta ler, tudo bem. Se você gostaria de arrumar seu armário de roupas de cama, tudo bem. Faça o que te ajudar. No entanto, não coloque pressão desnecessária sobre si mesmo para fazer as coisas além do que você precisa, se isso não parecer útil. Às vezes, é mais útil resistir às mensagens de que a solução para qualquer crise, pessoal ou comunitária, é ser hiperprodutivo. Capítulo 4. As 4 motivações. A motivação é difícil de encontrar. Sempre há uma outra tarefa, outro projeto, outro objetivo, e qualquer motivação que você consegue juntar para uma coisa está ausente para a próxima. Mas a motivação não é um recurso, pelo menos não da maneira que sugere a linguagem em torno da motivação. A motivação é uma resposta aos estímulos e essa resposta nem sempre é a mesma. Estímulos diferentes acionam diferentes partes do cérebro e nos motivam para a produtividade de maneiras diferentes. Portanto, em vez de desejar motivação ou buscar mais motivação, pode ser mais útil pensar sobre os diferentes tipos de motivadores que vivenciamos e o que está acontecendo em nossos cérebros quando os experimentamos. A ciência básica da motivação. Ao longo dos anos, neurocientistas e psicólogos estabeleceram que geralmente sentimos motivação quando a dopamina, um neurotransmissor que retransmite sinais entre as células cerebrais, é liberada e viaja para o núcleo accumbens. O núcleus accumbens é uma área do cérebro que medeia o comportamento de recompensa. Então, quando a dopamina atinge o núcleus accumbens, ela solicita feedback sobre se uma coisa boa ou ruim está para acontecer. Como explica Kimberly Schaufenbull, diretora de Programa de Desenvolvimento Executivo da UNC. Esta previsão nos leva a responder de forma que minimize uma ameaça prevista, a má, ou maximize uma recompensa prevista, a boa. Então, se você receber um e-mail de seu chefe com uma nova tarefa, a dopamina atinge o núcleus accumbens para formar uma previsão do que acontecerá se você fizer a tarefa ou não, ou se fizer bem ou mal.
Com essa previsão em vigor, você agirá para aumentar a probabilidade de recompensa, pagamento, elogio, sensação de realização, ou diminuir a probabilidade de punição, rebaixamento, gritaria, sensação de fracasso. Vamos examinar nossos 4 motivadores de produtividade e ver o que realmente nos motiva. Expressão criativa. Ao escrever esta postagem no blog, sou motivado pela expressão criativa. Isso me dá a oportunidade de exercitar meus músculos criativos e me expressar por meio da prosa e da narrativa. Mas o que está acontecendo em meu cérebro enquanto estou escrevendo? Quando você está motivado para a produtividade por meio da expressão criativa, é provável que uma das 2 coisas estejam acontecendo. 1. Você está na zona. Esse é o termo coloquial usado para descrever um fluxo criativo desinibido, no qual parece que você nem está pensando no que está fazendo. Quando você está na zona, uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, dorsolateral, DLPFC, torna-se menos ativa. A pesquisa conduzida pelos neurocientistas Dr. Charles Limb e Dr. Alan Brown conecta o DLPFC ao planejamento, inibição e autocensura, o que faz sentido, considerando que essas qualidades são quase antitéticas ao fluxo criativo desinibido. Ao mediar uma onda de ideias, não há tempo para analisar ou organizar. O planejamento e a censura só atrapalham. 2. Você está esculpindo metodicamente. A maior parte da criatividade é um trabalho árduo e tedioso, e durante essas sessões de criação, pré ou pós-zona, a atividade no DLPFC pode realmente aumentar, especialmente se você estiver revisando ou editando. Isso porque a expressão criativa geralmente envolve um equilíbrio entre fluxo desinibido e escultura metódica. Semelhante ao famoso texto de sabedoria da escrita: escreva bêbado, edite sóbrio. Um bom livro ou música comovente é frequentemente o produto tanto da inspiração do fluxo de consciência quanto da habilidade meticulosa. Conclusão: ser motivado pela expressão criativa pode resultar em uma entrega organizada de ideias novas, inesperadas e imaginativas. Incentivo financeiro. Seria desonesto dizer que também não sou motivado por pagamento. Nossos cérebros parecem muito diferentes quando motivados por compensação financeira. E assim como diferentes tipos de expressão criativa estão associados a diferentes processos neuroquímicos, o mesmo ocorre com diferentes tipos de incentivos financeiros, a saber, salário versus incentivo adicional. Motivação do salário. O dinheiro certamente pode nos motivar para a produtividade. Qualquer pessoa com um emprego pode lhe dizer isso. Mas os motivadores extrínsecos, como o salário, funcionam melhor quando combinados com outros motivadores mais intrínsecos. Edward Dayce, psicólogo da Universidade de Rochester, diz que temos 3 necessidades psicológicas que ajudam a complementar a motivação financeira: a autonomia, competência e a sensação de estar conectado aos outros. O salário por si só não nos motiva, diz Dayce. Na verdade, ele argumenta a ênfase exagerada na recompensa financeira mina a autonomia e, portanto, a motivação intrínseca. Você está esculpindo metodicamente. Muitos empregadores oferecem incentivos financeiros adicionais, como comissão e bônus. Se você atingir o nível X, receberá Y em dinheiro extra. Mesmo que você já esteja motivado por um equilíbrio saudável de fatores intrínsecos e extrínsecos, as coisas mudam quando esses incentivos financeiros baseados no desempenho são introduzidos. Em um estudo liderado por Dan Ariely, da Duke University, os pesquisadores pediram aos participantes que jogassem jogos que testassem a memória, a criatividade e as habilidades motoras. Cada um deles receberia uma recompensa financeira com base em seu desempenho. Mas a um grupo foi oferecida uma recompensa pequena, a outro uma recompensa média e a outro uma recompensa muito grande. O estudo descobriu que os participantes que receberam a maior quantidade de dinheiro tiveram o pior desempenho. Ariely concluiu que,
Embora as recompensas relacionadas ao desempenho geralmente aumentem a atividade em áreas do cérebro envolvidas na motivação, chega a um ponto crítico. Quando a recompensa potencial é muito grande, ela pode prejudicar o desempenho, tornando as pessoas excessivamente focadas ou mentalmente estimuladas. Conclusão: ser motivado por um incentivo financeiro excessivamente grande pode resultar em um produto crivado de erros, enquanto o incentivo financeiro de tamanho razoável, combinado com motivadores intrínsecos, pode resultar em algo mais cuidadoso e polido. Curiosidade, aprendizagem. A curiosidade e o desejo de aprender são motivadores puramente intrínsecos. De acordo com Domênico e Ryan, somos motivados para a produtividade pela curiosidade, aprendizagem, quando encontramos novos tipos de estímulos, que apresentam desafios ideais ou inconsistências ideais como o conhecimento existente. Queremos investigar coisas que não entendemos ou coisas que vão contra nossas experiências. Isso explica por que, por exemplo, alguém pode ouvir um telefone público tocando e atendê-lo. Então, o que está acontecendo no cérebro aqui? A dopamina, como acontece com quase todos os tipos de motivação, desempenha um papel fundamental quando motivada pela curiosidade, aprendizado. E os neurônios da dopamina tendem a exibir dois modos de atividade, tônica e fásica. Quando a dopamina está no modo tônico, os neurônios disparam em uma taxa constante, refletindo o que Domênico e Ryan chamam de força geral das tendências de busca exploratória dos animais. Quando estamos no modo tônico, podemos andar por aí cheirando coisas, olhando para coisas, ouvindo coisas. Você sabe, coisas humanas normais. No mundo fásico, os neurônios experimentam rajadas curtas de atividade ou inatividade em resposta a estímulos específicos, levando a um aumento ou diminuição da dopamina, geralmente durante vários segundos. Enquanto no modo tônico você pode ser compelido a olhar para uma árvore de aparência incomum, um ruído estranho de seus galhos pode acionar o modo fásico, e de repente você está avançando em direção a essa árvore, ansioso para descobrir a origem do ruído. Conclusão: ser motivado pela curiosidade e pelo aprendizado pode resultar em uma investigação mais completa das ideias e em um produto final mais elaborado. Medo. E se eu acordasse pensando que esta postagem deveria chegar ao meu editor amanhã apenas para perceber que o prazo era em 2 horas? O medo surgiria. E esse medo me motivaria a fazer o que fosse necessário para minimizar a probabilidade de que algo ruim acontecesse. O medo normalmente o leva à produtividade porque você deseja evitar uma ameaça ou punição, e enquanto um vencimento em 2 horas. O medo pode não atingir o nível de medo que você experimenta quando um urso cinzento ataca você. Ele desencadeia uma resposta neuroquímica semelhante à amígdala, uma parte do cérebro crítica na formação de memórias, processamento de emoções e tomada de decisões. Fica descontrolada. Assim que detecta o perigo, ele coloca seu corpo no modo lutar ou fugir, durante o qual a sobrevivência é priorizada acima de tudo. Mas só porque você está sendo produtivo neste momento de medo não significa que você está produzindo algo de qualidade. Quando o medo entra em ação, a maioria dos recursos do cérebro é desviada de suas tarefas habituais para realizar essa função de sobrevivência. Portanto, quando o medo sequestra seu cérebro, ele pode comprometer sua tomada de decisão. O medo pode motivá-lo a trabalhar mais ou mais, mas quando o medo é o motivador dominante, a motivação intrínseca não pode ser encontrada. Não há espaço para expressão criativa ou curiosidade e aprendizado. E sem eles, não há necessidade de buscar novas informações ou deixar que as ideias fluam através de você naturalmente. Portanto, embora o trabalho possa ser concluído, não será tão completo. Mas provavelmente ele simplesmente revelará sua urgência em apenas fazer isso. Conclusão: ser motivado pelo medo pode levar a um produto de qualidade inferior, embora prontamente entregue. Cada um desses motivadores tem o poder de impulsionar você em direção à produtividade, mas o resultado dessa produtividade nem sempre será o mesmo.
Mas se reconhecermos por que estamos motivados para a produtividade, podemos ser capazes de identificar como trabalhamos melhor e que tipo de motivação produz os melhores resultados. Capítulo 5. Chuva de ideias está acabando com sua criatividade. Em uma sessão típica de brainstorm, você tenta resolver um desafio reunindo uma equipe para gerar novas ideias. Embora pareça lógico, esse método está realmente repleto de problemas como vadiagem social, atropelar as contribuições dos outros e ansiedade social quanto a ter suas ideias julgadas. Isso pode impedir o pensamento original e sufocar os membros introvertidos da equipe, de acordo com um artigo publicado na Harvard Business Review. Em vez de procurar respostas, você deve fazer um brainstorm para as perguntas, diz Hal Gregersen, diretor executivo do MIT Leadership Center e o professor do MIT Sloan. Os melhores líderes do mundo fazem perguntas melhores, criando condições e situações que os fazem estar errados ou desconfortáveis e quietos, diz ele. Quando isso acontece, eles acabam sendo quase forçados a perguntar coisas que outras pessoas não perguntariam. Criar perguntas permite que você explore um problema mais profundamente, superando os preconceitos e chegando a territórios desconhecidos, diz Gregersen, autor de Pergunta e São a Resposta. Ele usa um processo de 3 etapas que chama de explosão de perguntas, que estabelece condições para aproveitar o poder das perguntas. Definir o estágio. Comece identificando um desafio com o qual você se preocupa profundamente, como expandir seu negócio para uma nova categoria ou entrar em uma parceria potencial. Se isso faz seu coração bater mais rápido, é provavelmente um bom candidato, disse o presidente e CEO da Intuit, Brent Smith, a Gregersen. Você pode fazer uma pergunta e explodir sozinho, mas trazer outras pessoas para o processo lhe dará acesso a uma base de conhecimento mais ampla e o ajudará a manter uma mentalidade construtiva. É melhor incluir 2 ou 3 pessoas que não tenham experiência direta com o problema e cujo estilo cognitivo ou visão de mundo seja totalmente diferente do seu, diz Gregersen. Eles virão com perguntas surpreendentes e convincentes que você não faria, porque eles não têm formas práticas de pensar sobre o problema e nenhum investimento no status quo. Depois de reunir sua equipe, descreva o problema em 2 minutos, compartilhando brevemente por que você está travado. Fornecer uma breve visão geral força você a enquadrá-la de uma forma que não direcione o questionamento. Em seguida, compartilhe as 2 regras de Gregersen. Ninguém pode responder a nenhuma das perguntas. Ninguém pode explicar por que você está fazendo a pergunta. Ambas as coisas colocam a outra pessoa em um canto sobre como você já vê o problema, que é a razão pela qual você está preso de qualquer maneira, diz Gregersen. Brainstorm as perguntas. Defina um cronômetro para 4 minutos e gere o máximo de perguntas possível sobre o desafio. A ênfase está na quantidade sobre a qualidade e o grupo deve tentar fazer pelo menos 15 perguntas. Quanto mais surpreendentes e provocantes forem as perguntas, melhores serão, diz Gregersen. Registre-os literalmente. Ao trabalhar com grandes empresas, frequentemente observo que os líderes sêniores, em particular, acham terrivelmente difícil resistir a oferecer respostas, mesmo por 4 minutos, quando as pessoas começam a fazer perguntas, diz ele. Esse impulso é compreensível e não apenas para executivos sêniores. Em uma hierarquia, a falha de qualquer gerente em ter respostas prontas pode ser percebida como um tropeço embaraçoso. Gregersen diz que 4 minutos não é uma regra rígida, mas o tempo reduzido pressiona os participantes a seguir a regra das perguntas apenas. Também ajuda a resolver problemas de capacidade de atenção. Identificar uma busca resultante. Depois que a explosão de perguntas terminar, analise as perguntas procurando aquelas que fazem você perceber que você está um pouco errado ou que o incomodam um pouco.
Essas são provavelmente perguntas provocativas que estavam cutucando uma suposição, diz Gregersen. É como eu vi dessa forma. Talvez eu estivesse uma resposta melhor para essa pergunta, eu pudesse conseguir uma solução? Perguntas que o deixam desconfortável são um pouco mais emocionais, diz Gregersen. É como, há algo talvez até inconsciente acontecendo aqui, mas está sinalizando para mim que esta é uma questão importante, diz ele. Em seguida, faça dessas perguntas parte de sua busca. Essas são perguntas para as quais vale a pena obter respostas, diz Gregersen. Coloque-se em algumas condições que lhe trarão melhores respostas e melhores perguntas. Converse com algumas pessoas que são diferentes de você e coloque-se em lugares que são um pouco incomuns para continuar a obter melhores respostas e soluções. Comprometa-se a seguir pelo menos um novo caminho que você aprendeu com o processo de explosão de perguntas. Os resultados. Depois de fazer o processo com mais de 10.000 líderes em todo o mundo, incluindo empresas como a Channel, Disney e Salesforce, Gregersen coletou 1.500 pontos de dados e descobriu que 80% das pessoas que compartilharam o desafio se sentiram pelo menos um pouco melhor emocionalmente. Isso não é trivial, diz ele. Há um trabalho incrível feito por Teresa Amabile, professora da Harvard Business School, em Harvard, ao longo das décadas, que diz que quando estamos em um espaço emocional positivo, é mais provável que tenhamos uma nova ideia, e eu diria uma nova pergunta. Portanto, esse método basicamente ajuda as pessoas a atingirem um estado emocional melhor. Quando as pessoas se sentem pior, Gregersen diz que geralmente é porque perceberam que são mais responsáveis pelo problema do que imaginavam, ou que o problema é maior do que pensavam. Essas duas coisas não são ruins, diz ele. É melhor saber mais cedo ou mais tarde que sou parte do problema e o problema é maior do que eu pensava. Isso só me ajuda a refiná-lo. Em 80% das sessões, o surgimento de perguntas ajuda a reformular um problema, diz Gregersen. À medida que tentamos obter uma boa resposta final para algo que estamos presos, o que estamos fazendo é reenquadrar e reenquadrar, diz ele. As questões estão reformulando o problema e reformulando nossas questões. É incrível que, em um curto período de 4 minutos, possa nos desbloquear emocional e intelectualmente e nos levar a um caminho ligeiramente diferente. Não se trata de fazer perguntas para questionar. São apenas pessoas tentando ser inteligentes e são muito irritantes, diz Gregersen. Trata-se de fazer muitas perguntas para encontrar perguntas melhores. Capítulo 6. Você tem a síndrome de objeto brilhante? Como um empreendedor que concorre com muitas responsabilidades diferentes, você provavelmente descobrirá que qualquer doença o prejudicará seriamente, temporariamente, enquanto se recupera. Mas há um que pode ter efeitos poderosos e duradouros em seus negócios e se estender muito além de 1 ou 2 dias de ausência. É chamada de síndrome do objeto brilhante. E se estiver incomodando você, será necessário agir se quiser que seu negócio prospere. A síndrome do objeto brilhante em ação. Em sua essência, a síndrome do objeto brilhante é uma doença da distração e afeta os empreendedores especificamente por causa das qualidades que os tornam únicos. Os empreendedores tendem a ser altamente motivados. Eles anseiam por novas tecnologias e novos desenvolvimentos. E eles não têm medo de iniciar novos projetos e criar coisas novas. Normalmente, essas são ótimas características, mas quando o objeto síndrome se instala, ele força você a perseguir projeto após projeto e mudança após mudança, nunca se contentando com uma opção. É chamada de síndrome do objeto brilhante porque é o equivalente empresarial de uma criança correndo atrás de objetos brilhantes. Assim que chegam lá e veem qual é o objeto, eles imediatamente perdem o interesse e começam a perseguir o próximo objeto. Para empreendedores, em vez de objetos literalmente brilhantes, eles podem ser objetivos de negócios, estratégias de marketing,
clientes ou até mesmo outros empreendimentos comerciais. Quando a síndrome fica ruim, querer manter sua empresa atualizada e ficar a par de novas possibilidades não são objetivos inerentemente ruins. No entanto, quando a síndrome do objeto brilhante se torna galopante, os empreendedores experimentam algumas ou todas essas sérias desvantagens. Incapacidade de terminar projetos. Quando você fica animado com um novo projeto antes que o primeiro seja concluído, você pode pular do barco antes de ver quaisquer resultados significativos. Por exemplo, se você investir em uma estratégia de motor de otimização de busca por 1 mês ou 2 e em seguida mudar para uma estratégia completamente diferente, você nunca verá os benefícios de longo prazo de manter uma estratégia de busca de maneira adequada. Planejando mal suas ideias e diretrizes. Pessoas com síndrome do objeto brilhante tendem a se concentrar na novidade de buscar uma determinada estratégia ou fazer uma mudança específica ao invés da estratégia ou mudança em si. Por exemplo, eles podem adorar a ideia de criar um novo produto e começar a trabalhar no seu desenvolvimento, mas sem um plano de jogo de longo prazo sobre como levar adiante essa ideia. Isso leva a execuções subdesenvolvidas e potencial não realizado. Queimando dinheiro. Existem centenas de ferramentas tecnológicas para empresas que são impressionantes, eficazes e divertidas de usar. Infelizmente, se você assinar todos esses serviços ou pular de plataforma em plataforma, acabará gastando tanto dinheiro que essas ferramentas se tornam incrivelmente ineficientes em termos de custo, confundindo sua equipe. Você não é o único afetado por suas decisões e momento constantemente alternado. Se você mudar a direção de sua empresa com muita frequência, sua equipe não conseguirá acompanhar. Eles verão os projetos nos quais estão trabalhando e de repente se tornarem irrelevantes quando um novo detalhe surgir, ou verão seus objetivos mudarem de forma quase imprevisível. Com o tempo, isso pode causar sérias interrupções na lealdade e produtividade dos funcionários. Você acabou de ter a ideia mais brilhante e acha que é agora ou nunca que vai começar a trabalhar nela. Então você acelera e dirige a toda velocidade nele. Poucos meses depois, você percebe que a ideia não era tão brilhante na prática como era na sua cabeça. Mas espere. O que aconteceu? Síndrome do objeto brilhante, meu amigo. Síndrome do objeto brilhante é o que aconteceu. Primeiro, vamos deixar isso claro. Todos nós já estivemos lá, independentemente do campo a que pertencemos. Vemos um objeto brilhante e o perseguimos sem pensar muito. Esperei mais de 4 anos por notícias sobre o romance de Sabah Tahir, Uma Brasa nas Cinzas, se transformando em um filme. Mas parece que os gigantes do entretenimento viram o romance best-seller como um objeto brilhante e imediatamente afirmaram que fariam uma adaptação para o cinema sem primeiro pensar na ideia. O que é a síndrome do objeto brilhante? A síndrome do objeto brilhante, SOS, envolve seguir uma ideia ou tendência, geralmente sem primeiro pensar seu potencial e se distrair de sua busca atual. Dito de outra forma, nós nos apaixonamos pela ideia de algo e evitamos o processo chato e desinteressante de ver isso até o fim, como define Ryan Long, estrategista de conteúdo da Animal Z. Então você pressiona o botão iniciar sem ver o que está além. Naturalmente, há uma boa chance de você acabar se sentindo perdido ao longo do caminho e atingir uma parada não planejada. Os resultados, você pergunta? Tempo e recursos desperdiçados porque você não decolou com um plano para navegar do ponto A ao ponto B, muito menos ao ponto Z. E geralmente, em retrospectiva, você percebe que seu plano original, antes de se distrair com o objeto brilhante, era ótimo. Você apenas o seguiu e o manteve até que seus esforços dessem frutos. Psicologia da síndrome do objeto brilhante. Mergulhando nas raízes. Vamos esclarecer primeiro. A síndrome do objeto brilhante não é uma síndrome médica como tal. É um nome dado a uma condição bastante comum entre vários empresários e criativos. Payman Tay, o fundador da Visme, uma ferramenta de design, opina que a síndrome ocorre frequentemente devido a 3 razões.
Você é jovem e tem pouca experiência, então tudo o que parece e soa bem parece ser a melhor ideia do mundo. FOMO. Você tem medo de perder o sucesso, os modismos e muito mais. Você ainda não encontrou sua verdadeira paixão. Todas essas razões sólidas. Nossa pesquisa na F4S destaca que a síndrome do objeto brilhante também vem da alta iniciação, uma força que é inerente a empreendedores, líderes e tipos criativos. Empreendedores bem-sucedidos têm alta iniciação, isto é, eles pegam ideias e correm com elas. Em vez de perder oportunidades ou esperar que os outros comecem, eles começam a colocar as rodas em movimento. No entanto, se a motivação para iniciar atingiu proporções gigantescas, muitas vezes pode se manifestar como uma falta de foco, algo crítico para completar as tarefas importantes exigidas ao iniciar uma aventura e correr. Mas isso não é tudo. As raízes de SOS também vão para outra construção psicológica, impulsividade ou tendência a agir por capricho com pouca ou nenhuma previsão. Embora a impulsividade esteja entre as principais forças por trás do sucesso empresarial e do gênio artístico, ela vem com um porém. Você pode perder rapidamente o controle ou, como estamos falando, se distrair com outro objeto brilhante antes de fazer qualquer progresso real. Como saber se você é afetado? Sintomas de objetos brilhantes. Felizmente, o autodiagnóstico aqui não é ciência de foguetes. Execute a seguinte lista de verificação de 3 sintomas. 1. Você está vivendo a vida do coelho. Você está pulando sem pensar de um projeto para o outro, presumindo que cada um apresenta uma opção maior e melhor para você do que a anterior. Essa vida de coelho era meu padrão quando comecei como escritor freelance. Eu não conseguia decidir o meu nicho. Então, pulei das ciências da saúde para a nutrição e a tecnologia, tudo em 6 meses. 2. Um sentimento de compulsão e culpa conduz sua busca por objetos brilhantes. Esse sintoma é cortesia de Ryan Lau. Ele revela, no passado carreguei essa culpa sem forma e ambígua de que havia algo maior, melhor e mais emocionante para eu trabalhar, logo ali na esquina. 3. Você percebe as marcas físicas da condição. Plugins não usados, cursos incompletos e, como Ryan sugere, dezenas de domínios não usados, placas Trello e projetos do Notion cheios de pensamentos incompletos. Você pode até começar a se sentir sobrecarregado e estressado com a quantidade de projetos que está realizando, sem obter nenhum dos efeitos de aumento de dopamina de ter concluído nenhum deles. Você marcou um ou todos os 3 desses indicadores? Ótimo! Vamos classificar você, mas antes vamos entender a magnitude da situação. 4 grandes efeitos da síndrome do objeto brilhante. Como isso afeta você? Primeiro, você não atinge seus objetivos. Quando busca um objeto brilhante sem considerar as consequências, o que seria necessário para conduzi-lo até o fim, ou como o projeto se alinha com os meus objetivos de vida, quase sempre chego a um beco sem saída. E isso acontece muito mais rápido do que eu gostaria de admitir. Mas esse é apenas um dos efeitos naturais do SOS. A nova ideia consome tempo, atenção e outros recursos. E como não há plano B para apoiá-lo, ou o que você faria quando se deparasse com 1 ou 2 desafios, você termina mais rápido do que descascar uma laranja. Conte isso como o principal efeito da síndrome do objeto brilhante. Você também pode apostar que seu valor central ou objetivo principal na vida sofreria se você concentrasse sua atenção e recursos em um outro lugar. Segundo, uma receita para um desastre de saúde. Visto que a síndrome do objeto brilhante e o FOMO se correlacionam, espere estresse, fadiga e problemas de sono em seu prato também, os resultados diretos do temido FOMO. Nota lateral. É ainda mais provável que você experimente a síndrome do objeto brilhante e FOMO simultaneamente se tiver uma grande motivação para a diferença. Você pode descobrir se essa é uma de suas principais motivações de trabalho e obter algumas dicas de especialistas assim que fizer a avaliação do
F4S gratuita. Terceiro, seus tanques de produtividade. E produtividade? É preciso um golpe também. Tudo graças à sua tendência de continuar com um esforço, leia-se objeto brilhante, depois de investir seu tempo, dinheiro ou qualquer outro recurso nisso. Tecnicamente, os pesquisadores chamam essa tendência de falácia do custo irrecuperável. Você estressa sua equipe. Para não esquecer, se você está no comando, sua sequência de corridas atrás de objetos brilhantes podem causar estresse aos seus funcionários. Você diz que seu alvo principal é um dia, mas no próximo você lança um discurso estrondoso sobre como a equipe precisa colocar os seus olhos no alvo B, como seu objetivo principal. Na verdade, essa compensação entre metas é a principal causa de estresse no local de trabalho, de acordo com 41% dos funcionários. Não são efeitos negativos demais? Se você já está se perguntando como superar a síndrome do objeto brilhante, você está no caminho certo. Vamos discutir isso a seguir. Como se livrar da síndrome do objeto brilhante? Considere essas 4 coisas primeiro. Felizmente, há uma solução para essa caça ao ganso selvagem. Mas antes de mergulharmos nas maneiras pelas quais você pode combater a síndrome do objeto brilhante, vamos deixar algumas coisas claras primeiro. Entenda a si mesmo e a maneira como você trabalha. Como criativo, líder ou empreendedor, é natural que você sinta que sua mente está inundada de ideias que imploram para serem lançadas. Essa é a alta iniciação dentro de você que está trabalhando duro. Mas você precisa entender mais sobre você. Idealmente, uma combinação de iniciação, reflexão, paciência e compromisso é ótima. Reflexão significa que você faz uma pausa e pensa bem antes de agir, e a iniciação significa que você tem o que é preciso para uma ideia e executá-la. Mas a execução não é tudo. Você tem o que é preciso para ver o projeto, ideia até o fim? É aí que o compromisso entra em cena. Além disso, você precisa de um pouco de paciência para atingir seus objetivos. Você não quer pensar demais enquanto deixa de agir, mas aqui estão alguns cenários em que a paciência é útil. Ao considerar como objeto brilhante se encaixa em seus objetivos gerais. Ao testar e reiterar sua ideia. Enquanto trabalhava para resultados. Muitas iniciativas demoram para incubar, como no marketing, por exemplo. Mudar de tática ou abandonar o plano no meio do caminho matará completamente as chances de quaisquer benefícios de longo prazo. Portanto, esteja ciente disso. Entenda que nem toda tendência é o futuro ou a próxima melhor coisa a se fazer. Claro que quase todas as tendências parecem legítimas quando chegam aos holofotes, mas nem todo plano vale a pena seguir para a sua empresa. É aqui que é crucial que você entenda seus objetivos pessoais e profissionais, juntamente com suas motivações de trabalho únicas, para que possa identificar facilmente se uma nova oportunidade é adequada para você e algo com o qual você pode realmente se comprometer por um período significativo de tempo. FOMO é real e você não é a prova de FOMO. Reconheça e entenda que você não é imune ao FOMO e que pode estar perseguindo um objeto brilhante só porque todo mundo está fazendo isso. Eu também deveria. Feynman acrescenta, você vê os outros ao seu redor terem sucesso. Os influenciadores sociais e fundadores de startups são rápidos em fazer atualizações sociais sobre como sua ideia ganhou popularidade. Resumindo, você ouve tanto sobre o sucesso deles que sente uma sensação de pressão ou motivação de que também pode fazer X, Y e Z. O hipercrescimento não é rei. Há um consenso geral na comunidade de negócios de que perseguir uma ideia como o hipercrescimento pode levá-lo direto ao covil da síndrome do objeto brilhante. O CEO do LinkedIn, Jeff Weiner, opina que as empresas que se desviam de sua proposta de valor central muitas vezes acabam pressurizadas. Weiner explica,
Eles retiram recursos do núcleo, seu ponto de venda exclusivo ou objetivo principal, muito rapidamente em busca do próximo objeto brilhante. Mas então, você precisa atrair seus recursos do plano brilhante para o núcleo em resposta à competição do mercado. Isso não apenas prejudica sua posição de mercado, mas você acaba estressado e em frangalhos. Aqui estão 6 etapas simples para evitar que a síndrome do objeto brilhante vença. Primeiro, pese o objeto brilhante, coloque seu chapéu pensativo. Quando uma ideia passa pela porta da frente do seu cérebro, não a receba de braços abertos. Em vez disso, olhe para baixo com suspeita no início. Tome uma xícara com a ideia e examine-a de cima para baixo antes de decidir se você deve sentar com ela para o jantar. Alguns preferem chamar isso de dormir com a ideia ou dar a si mesmo algum tempo para o pensar. O fato é que qualquer ideia que fique com você após o período de reflexão de 24 horas geralmente vale a pena ser considerada mais detalhadamente. Passe a mudar o plano de sua mente para o papel, mas antes disso responda a algumas perguntas honestamente. Faça as perguntas certas para que você possa ver através da pele do objeto brilhante. Fazer as perguntas certas pode ajudá-lo a analisar um objeto brilhante antes de pegar a bola e começar a correr com ela. Ryan aconselha: identifique quais projetos são a maior alavancagem. Qual vai ganhar mais dinheiro ou criar a maior sensação de satisfação ou mais melhorar sua carreira? Responda a essa pergunta e você revelará um punhado de projetos que valem a pena. Outras perguntas que você pode fazer a si mesmo: tenho tempo e recursos para trabalhar nessa ideia? Como isso beneficia meu negócio ou equipe e clientes? Isso se encaixa com minhas motivações? Isso agrega valor ao meu trabalho ou regurgita os planos de outras pessoas? Vale a pena investir no ROI da ideia? Certifique-se de entender a amplitude do trabalho que entrará neste novo objeto brilhante antes de se comprometer com ele e defina a conclusão de antemão. Muitos projetos caem na obscuridade porque nunca perdemos tempo para definir exatamente como será a conclusão, nas palavras de Ryan. Se você dirige uma equipe, também pode permitir que seus colegas de equipe tenham uma ideia. Em seguida, volte e analise novamente. O que todos pensam? Todos concordam com a ideia? Elabore uma lista confiável de prós e contras para visualizar o valor da ideia e decida de acordo. Terceiro, volte para seus objetivos e veja se o objeto brilhante se encaixa no grande esquema das coisas. Revisite seu quadro de metas. Se você não tiver um, sugiro que comece fazendo um para que as coisas fiquem à vista para você ver como o objeto brilhante se encaixa em sua imagem grande. Há outra maneira prática, a maneira de Warren Buffett, de fazer isso também. Buffett recomenda um exercício de 3 etapas. Ele o compartilhou originalmente com o seu piloto, Mike Flint. Faça uma lista de seus 25 principais objetivos de carreira, ou metas de negócios, neste caso. Revise esta lista e escolha seus 5 principais objetivos de um total de 25 objetivos. Comece a trabalhar na lista dos 5 principais objetivos. Quanto aos 20 restantes, Warren sugere que você os ignore como uma praga. Esta é a sua lista de evitar a todo custo. Quer saber por quê? É para preservar seu foco e evitar que seu cérebro deslize pela terra do objeto brilhante. Quando uma ideia ocasional para algo novo aparecer, analise seu questionário de aprovação como acima e sua lista de 5 principais objetivos. Se parecer que vale a pena, sente-se com a ideia e conheça um pouco antes de começar. Quarto, priorizar. Priorizar e priorizar. Este está intimamente relacionado a revisitar seus objetivos e é uma gorjeta para Ryan. Basicamente, o que você precisa entender é: cada coisa que você faz tem um custo de oportunidade. O tempo gasto em um projeto é por necessidade, o tempo não gasto em outra coisa. Essa percepção encoraja uma priorização brutal. Você está ocupado. Realisticamente, você pode se concentrar em um punhado de grandes projetos a qualquer momento e qualquer outra coisa está prejudicando ativamente o sucesso desses projetos.
Isso realmente esclarece as coisas, não é? A questão agora é: como você prioriza? Você deve voltar para a prancheta. Sim, é uma maneira, mas tem outro também. Pergunte-se: se eu morresse amanhã, qual desses projetos ficaria de luto por não terminar? À primeira vista, pode parecer um pouco brutal, mas é um atalho eficaz para priorizar projetos importantes em sua vida. Para mim, isso foi ter uma carreira de escritor. Para Ryan, foi escrever um romance. Quinto, pesquise a ideia brilhante para aprender mais sobre seu potencial. E se um objeto brilhante surgir com um sucesso em seu tempo de raciocínio, o que significa que ele passa pelo questionário de aprovação e até mesmo se encaixa no quadro geral ou nas 5 listas de objetivos principais, é hora de organizar uma festa de lançamento? Não. Agora é a hora de pesquisar a ideia. Quando você pensa em uma ideia, você a coloca para torrar na sua cabeça. Vira esquinas e vê se ela tem algum potencial. Mas está tudo em sua mente. O valor real aparece quando você pesquisa a ideia. Que lugar ela ocupa no seu mercado? Como seus clientes responderão a isso? Quão realisticamente você pode esperar resultados? E estude se há uma maneira de tornar a ideia única para seu negócio. #sessões de brainstorm para vencer. Além do mais, certifique-se de não perseguir o objeto brilhante porque todo mundo está. Oi? Aqui é o seu capitão FOMO falando. Uma advertência. Observação importante. A pesquisa da F4S descobriu que o sucesso do empreendedor e gastar muito tempo pesquisando uma ideia não andam de mãos dadas. Ser rápido para agir realmente se correlaciona com melhores resultados de inicialização. Mas existe iniciação demais, especialmente se você não for um empreendedor. E se você ainda está lendo neste ponto, provavelmente é justo supor que você esteja lutando contra isso. Um exemplo. Sempre fui atraído pelo Instagram para negócios. É a própria definição de um objeto brilhante que fica aparecendo ao meu radar, às vezes tomando o ponto central e geralmente tentando chamar minha atenção das bordas. Caramba, eu até acordei uma noite para criar um quadro de Trello cheio de cartas com minhas ideias para o tipo de postagens que eu poderia fazer no IG. Alguns dias depois, pesquisei o tempo que leva para criar visuais impressionantes, táticas que funcionam na rede social e o ROI típico do Instagram para alguém da minha área. No final, deixei a placa do Trello sentar lá e estou feliz, porque falando realisticamente, o esforço teria sido uma perda de tempo e energia mental para mim. Então eu deixei essa ideia ser, não cedi à síndrome do objeto brilhante. Acontece que o mundo não foi destruído só porque eu não segui essa ideia. Sexto, leve seu objeto brilhante para um pequeno passeio. Então, você está vendo um valor potencial nessa nova ideia? E agora, sempre que possível, crie um wireframe ou MVP, produto mínimo viável, um pequeno modelo da versão real, e teste-o. Se você vir resultados, poderá dimensionar o processo. Por exemplo, você acha uma boa ideia oferecer um curso gratuito para seu público? Então, você está planejando criar um curso online gratuito sobre, digamos, como não fazer pressa. A maneira certa de fazer isso é escrever uma postagem no blog sobre o tópico primeiro. Sua postagem precisa explicar resumidamente as maneiras de desacelerar. Em seguida, compartilhe isso com um grupo de seu público de confiança, veja como eles reagem e peça feedback. Se a resposta for positiva e eles tiverem perguntas que surgirem e que gostariam de obter ainda mais informações sobre o tópico, você pode começar a trabalhar mais na ideia, criando um curso que incorpora feedback do seu grupo beta e aprofunda o tópico. Considerações finais sobre como evitar a síndrome do objeto brilhante. Então, você tem um plano para superar a síndrome do objeto brilhante, mas como você bloqueia isso completamente? Aqui está um resumo de ideias para você voltar aos trilhos rapidamente. Limite o número de projetos dos quais você pode trabalhar por vez. Dessa forma, você não terá espaço mental para entreter qualquer ideia nova. Reduza o tempo que você gasta nas redes sociais.
Pode ser um verdadeiro mentiroso, fingir o sucesso dos outros e também induzir o FOMO. Faça uma lista de verificação dos projetos bem-sucedidos, os estágios pelos quais passaram desde a idealização até a execução e a conclusão. Quando você tiver um disco, saberá exatamente quanto o compromisso precisa para enfrentar os desafios que surgem quando você transforma um novo objeto brilhante em sucesso. Encontre sua verdadeira vocação, como Pyman encontrou o Vism, e continue com ela. Divida essa meta de longo prazo em metas curtas e trabalhe nelas sem olhar para a esquerda ou direita. Use um aplicativo como o F4S para ajudá-lo a aumentar sua motivação para alcançar objetivos. Então, mesmo que você tenha o impulso de iniciar um novo projeto aleatório, seu esforço para atingir seu objetivo original irá superá-lo, mantendo você no caminho certo. Isso foi focar. Use técnicas de concentração para uma memória nítida, por Dave Farrell. Narrado por Kleber Lucas. Copyright 2020, Dave Farrell. Produção Copyright 2020, Dave Farrell.